Olá, bem-vindos ao podcast Dizem Que. Aqui nós iremos desdizer o que muitos dizem por aí o tempo todo e nós acabamos comprando como uma verdade. Então, pega um café, pega lá um chazinho, abra bem os ouvidos e o coração, que nós queremos uma boa companhia para conversar sobre todas as experiências dessa enigmática e incrível jornada chamada vida. Eu sou a Thaís Sabac, especialista em marketing digital, mas também universalista em relação a todas as religiões e uma amante incondicional de todas as terapias do universo. Eu tô aqui com meu parceiro. Olá, eu sou Ivan Lopes e sou tarólogo, sou médium também, sou professor de história, professor de inglês, ascendente em gêmeos não, meio do céu em gêmeos, faço tudo um pouco e sou um eterno aprendiz da vida, adoro observar as pessoas, ouvir e também falar a respeito disso. E quero falar também para vocês não se esquecerem de ouvir o nosso quadro novo, que é um bloco que a gente criou para ter uma interação com vocês, que é o SOS Tarô. Dizem por aí, né? Quase que isso. E nesse bloco a gente vai separar algumas questões de vocês, né? A gente já tem algumas onde a gente vai ajudar vocês com o tarô também. E antes de a gente começar, eu queria avisar que a gente tá sim em todas as plataformas. A gente tá no Deezer, tá no iTunes, tá no SoundCloud. Então segue a gente lá, indica para quem vocês gostariam que também se identificam, porque isso vira tipo uma comunidade. A gente acaba falando a mesma língua, sentindo as mesmas coisas, e é sensacional quando a gente consegue encontrar pessoas que conversam a mesma ideologia, sobre a mesma ideologia que a gente tem. E também não precisa ser uma ideologia, né, lá grande daquelas coisas. E se você está nos vendo agora aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, curtir, compartilhar com os amigos, aquela coisa toda de internet que a gente gosta de fazer também, tá certo? E sejam muito bem-vindos a mais esse novo episódio do podcast Dizem Que. Vamos começar? Vamos! Então, para começar o nosso bloco 1, a gente vai passar a palavra aqui para o nosso especialista em tarôs e também, posso dizer que em relacionamentos. Tô longe de ser um especialista em relacionamentos, mas hoje o nosso tópico é o Dizem Que relacionamentos. E aí? Todo mundo se relaciona, né? O tempo todo. O tempo todo, não importa qual nível, qual grau de relação. Nós somos seres humanos são seres sociais e a gente se relaciona. E é complexo, às vezes, esses tipos de relacionamento, né? Porque tem relacionamento em que a gente se relaciona por livre, espontânea vontade, e tem relacionamento que a gente não escolhe, a gente tem que se relacionar obrigada, como chefes, colegas de trabalho, patrões. Na escola, né? A gente é criado para, de certa maneira, sermos sociáveis e, né, se viver em comunidade, né? Exatamente, porque no caso de você não querer se socializar, aí a sociedade também acaba se você se exclui da sociedade, você é o esquisito, você é introspectivo, né? Tem toda uma questão em volta disso também. Mas aqui a gente vai falar sobre relacionamentos, mas também a relação a dois, né? Acho que é o foco principal, porque a gente também recebeu feedbacks no canal do Ivan Lopes Tarô. A gente recebeu várias perguntas e muitas tinham esse tom, né? Sobre o relacionamento com o meu marido, o relacionamento com o meu namorado, como que funciona essa questão de engrenar essa coisa toda, fazer a coisa funcionar, vamos se dizer assim. Sim. E eu acho que esse é o grande tabu, né? De como a gente... começar uma relação não é um grande tabu.
né? A gente faz isso muito bem, né? Existem aplicativos para isso, né? Desde lá, sei lá, da década de 90 a gente conseguia entrar pela internet nos chats, né? Nos chats da UOL, sei lá. Sim, se conectar, né? A gente se conecta muito bem. É fácil começar uma relação. Agora, manter, eu acho que é o grande problema, porque a gente acaba criando uma expectativa muito grande em relação aos relacionamentos e em relação à pessoa com a qual a gente se relaciona, né? Eu acho bem desafiador, na verdade. Agora, falando um pouquinho mais do que eu passo, da minha vida pessoal, eu me relaciono há muito tempo com meu marido hoje, mas foi namorado, e enfim. E eu lembro muito da dificuldade que foi no início, porque eu vinha de um tempo sozinha, solteira, festa, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, de um relacionamento amplo com todas as pessoas e com todos os sexos, vamos dizer assim, com todos os gêneros. Então, a partir do momento em que eu entrei num relacionamento sério de namoro, eu me senti um pouco estranha, assim, aquela coisa, andar de mão dada, meu Deus, parecia aquilo que tinha sido... Eu não fui uma pessoa que namorei muito durante, né, muitas pessoas, ou fiquei muito tempo desde novinha, não. Fui namorar, não deixa de ser novinha. Mas a gente tem um estranhamento, porque a gente olha para o outro e vive uma paixão junto com aquilo, e tem uma relação envolvente, e aquilo vai tomando uma outra forma, e junto com isso vem medos, né? Com certeza. Vem as limitações de, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, agora eu tenho que me manter num ciclo de amigos ou no dele. Vem muitos questionamentos, e aí eu acho que é muito da gente saber quem a gente é nesse momento, manter aquela coisa assim, um respeito um pelo outro, para saber diferenciar o que é aquele abuso, né? Que eu acho que a gente... Não sei se a gente fala hoje sobre isso, sim, mas... Acho que esse é um outro tópico. É um outro tópico legal, mas assim, até onde vai essa coisa da gente se doar pelo outro? Relacionamento tem que cumprir algumas regras, sabe? Tipo de, não, eu tenho que ficar com meus amigos, tu tem que ficar com os teus amigos. Quando a gente vive vidas separadas ou vive junto, nossa, é muita coisa. É porque eu acho que ninguém ensina a gente a manter e a alimentar algumas relações, né? Isso é um ensinamento que a gente aprende na prática, e a gente tá sempre aprendendo, porque cada pessoa que entra na nossa vida vai nos ensinar alguma coisa, ou as mesmas coisas de formas diferentes, porque eu acho que as relações, elas são importantes por conta disso, né? De como a gente se enxerga, se vê no outro também, né? Mas de maneiras diferentes, né? E consegue mudar de perspectivas sobre uma mesma ação, sobre uma mesma atitude. Eu acho que o grande problema nesse sentido é que a gente está num padrão muito sincronizado. Então, eu percebo nos meus atendimentos, nos meus ciclos de amizade, enfim, que os padrões, eles se repetem, e não importa o tipo de relacionamento, heterossexual, homossexual, bissexual, não importa. As relações, elas têm essas características que se conectam de forma tão forte, né? Então, agora que eu tô casado praticamente, né, morando junto e tudo mais, a gente percebe, conversando com os amigos, né, os padrões nas atitudes do outro e nas nossas, e como a gente se identifica ali nessa relação, né? Obviamente, cada um no seu nível de relacionamento, sim, cada um na sua forma, mas lá no fundinho tem uma mesma situação, e ninguém ensina a gente que isso vai acontecer, porque o que dizem pra gente, né, é que você tem que encontrar a sua alma gêmea, né, de preferência, né? É o conto de fada da Disney, né, gente? São as relações romantizadas, né? Então, você tem que encontrar a sua alma gêmea, o seu príncipe encantado, que não existe, né? Ninguém é perfeito. Não. E também não acredito na ideia de alma gêmea. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Porque eu acredito um pouco. Não acredito. Existem, mas eu não acho que elas sejam gêmeas. Não é algo tão bonito assim, não.
eu concordo. Enfim, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que passam pra gente o príncipe encantado vai aparecer, vai te salvar da torre, né? Então, Sim. é isso que a gente aprende desde criança, né? O menino tem que ser esse príncipe encantado e a menina tem que ser essa donzela. Enfim, né? E a gente vive, às vezes, em busca desse príncipe ou dessa princesa. Porque ou, você sei coloca lá, as suas expectativas em cima do outro. Né? E a sua... a gente coloca um peso muito grande e, tipo, quero uma pessoa que seja bonita, rica, que tenha um trabalho estável, que tenha uma família estável, saúde mental estável, espiritual estável, não sei o que, lá. E não existe. E não existe, porque isso daí é uma imagem sua que você está reproduzindo e está passando para em cima do outro. É muito interessante. Eu acho que nisso a gente pode entrar dentro do assunto do processo, né? Tipo, do namoro, do casamento e tal. Muita gente leva um namoro durante muito tempo, esperando que aquilo vire um casamento. Sim. Esperando, né? Que vai ser perfeito o casamento. Exato, né? Porque dizem também que a gente precisa manter e consolidar algo cedo, né? Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa do interior também, do Rio Grande do Sul, vim de uma família tradicional, mas meus pais não tinham essa coisa tradicional. Eles eram muito abertos, muito descolados em muitos assuntos. Então, eu sempre tive toda a liberdade do mundo para conversar sobre tudo dentro de casa. Uhum. E sempre tive muito... A minha mãe é uma pessoa que sempre me abriu muito para essa questão de empoderamento feminino, sabe? Sempre rolou muita conversa do tipo, seja você... Fique com alguém muito legal que combine com você e não precisa casar. Uhum. Então, não precisa casar no sentido do papel passado, igreja, branco, etc. Não. E aí, eu já cresci com a ideia de que eu achava que era super legal e que era muito legal. Não só o fato, mas a ideia de morar junto primeiro, para depois casar. Sim. Eu acho que esse é o ideal, né? Porque você, ao morar junto, você percebe... tudo. Como a pessoa é e principalmente como você é morando junto. Porque quando você tá morando com a sua mãe, na casa dos seus pais, é uma coisa diferente, assim, né? Pelo menos pra mim, foi muito diferente, assim. Porque quando você vai morar sozinho, morar com alguém, você tem que ter uma maturidade muito grande e você vai ter que assumir compromissos e responsabilidades ali na casa, com a pessoa, né? E com você mesmo, né? Você tem que cuidar de você também. E eu acho interessante isso, né? De também como que a nossa história, as nossas bases familiares e tudo mais, também influenciam, de certa maneira, as nossas relações futuras, né? Quer dizer, de certa maneira não, totalmente, né? Total. Então, na minha família também tem... Na verdade, assim, tem uma história aí de uma maldição, entre aspas, né? De que na minha família ninguém é capaz de amar. Isso a gente já quebrou e tudo mais. Engraçado que depois que a gente quebrou, as coisas mudaram bem interessantemente, assim, na família em geral. Mas, enfim. Todo mundo. Um adendo aí, né? Sobre a minha história familiar. Né? Família de bruxões, esse tipo de história acontece. E aí... porque as relações, elas não funcionavam. Então, dizia-se sobre essas maldições, né? Enfim. Mas... a gente acaba muito se inspirando nos nossos pais. Porém, eu não tive meus pais são separados. Sim, eles modelo, separaram, né? Não tive um modelo, né? Eles se separaram, eu tinha 9 anos, então eu não tive como... Não teve um modelo tradicional, né? Tradicional da coisa, né? Mas eu percebi muito como que após a separação dos meus pais, minha mãe, por exemplo, ela busca sempre esse amor padronizado no Príncipe Encantado, da família, criando expectativas e tudo mais, né? E meu pai, ele tentou algumas vezes, mas ele é um solitário eremita, eu acho que ele prefere ficar sozinho mesmo. Mas enfim, e como esse tipo de exemplo que eu tive em casa me influencia, né? Então, para eu buscar algo também estável, para eu buscar algo que, de certa forma, me completasse, mas me transbordasse, porque completo já sou, né? Eu acho que isso é muito importante também, sim. né?
Sim, é muito importante passar por... Eu acho que não é todo mundo, na verdade é a minoria que tem essa consciência de se sentir completo. Eu acho que tu é uma pessoa à parte da grande maioria, Sim, né? eu tô aprendendo, mas assim, é que a gente aprende, sempre nos falam, dizem que a gente tem que esperar pela tampa da panela. Sim, a gente tem que gêmea. procurar a nossa metade da laranja, carne e unha, alma gêmea, bate coração. Né? Tem música, tem novela. Então, tipo, a gente romantizou de tal forma pra essas se relações pra se completar. completar. Mas você não é uma metade. Exato. A gente é inteiro, isso demora pra assimilar. Eu vejo assim, eu tenho um relacionamento de muitos anos. No total, eu não vou falar aqui que eu vou me comprometer, porque eu acho que eu nunca lembro. Tá bom, melhor não falar. A gente edita depois. Ele sabe mais do que eu nesse sentido. Mas enfim, vamos lá, vamos pular. Mas são muitos anos, tipo assim, eu tinha 21, mais ou menos. Eu acho que era 21. Hoje eu tô com 34, então... Né? Dá pra fazer os cálculos aí. Sim, eu sou de humanas. Eu também não, anos. mas eu acho que foi 21. É que eu não lembro se foi 20, foi 21 também, então tá tudo bem. Entre 13 e 14 anos de relação. De relação no total. Tempo. E vivemos um pouco de uma relação à distância também. Durante um período. Isso é legal falar também das relações à distância. Isso, né? Que eu acho que funciona sim. Funciona. Mas tem que ter... é que tudo depende de como a gente olha as coisas. Sim. Como tudo na vida, na verdade, né? Tudo olhar pro copo meio cheio ou meio vazio. E depende muito do amor que existe entre essas duas pessoas. Eu costumo dizer assim, eu entrei nesse relacionamento achando e acreditando bastante no amor romântico. Tá? Eu era essa pessoa que vivia atrás e buscava, e eu acreditava que eu encontrei o homem da minha vida, a minha alma gêmea, a tampa da minha panela. E aí a gente se frustra tanto quando o outro não é essa pessoa, porque na verdade ele é ele, né? Eu sou eu, ele é ele, e são duas pessoas completamente diferentes, vivendo uma relação que é outra. É como se fosse uma outra pessoa. Então, são duas situações vivendo uma. Com uma cultura diferente, com uma criação diferente. E a minha avó falava, a minha sábia avó falava uma coisa, gente, era incrível. Eu nunca esqueço dela sempre me dizer isso na cozinha. Ela olhava, minha avó Flávia. Flavinha, ela dizia assim: é estranho, né, minha filha? Casamento é algo muito, muito estranho, assim, na verdade. Porque, olha só, como que pode? Duas pessoas criadas com pais diferentes, vivendo uma cultura dentro, né, familiar diferente, com personalidades diferentes, às vezes com idades diferentes, se juntam e ainda tem que lidar com as famílias diferentes. Sim. Então, para esse casamento acontecer e resistir, tem que existir muita paciência, resiliência e amor. Sim. Sem amor, eu não acredito. E por mais que ninguém vive de amor. O amor, ele é uma base, mas ele não é tudo. Né? Ele não é tudo, mas eu acho que, pra mim, aí eu falo taurina, com ascendente em Libra, e várias outras coisas que eu ainda vou saber mais, que com a lua em câncer, que me ajuda a ter esse amor todo, bem forte. Vênus e lua ali. Acredito demais na força do amor, que é o que me dá essa resiliência, que me dá essa paciência e que me faz acreditar. Mas tem uma outra coisa, até onde eu admirar o outro. Tá. O momento em que eu não consigo mais admirar esse outro, aí é bem problemático. Então, mas aí também a admiração é uma transferência, é uma projeção que você faz, né? Exato. Eu acho interessante essa coisa da adaptabilidade que pelo menos para mim, as relações, elas me ensinam muito, né? Independente de que tipo de relacionamento eu esteja. Afetivo, de amizade, familiar, né? Quão importante é o ouvir e também ser ouvido dentro das relações. Eu acho que o amor é, sim, importante numa relação, né?
mas as pessoas romantizam esse amor de uma forma que ele é o mais importante, né? Então, o amor vai segurar a minha relação, eu vou segurar o fulano porque eu amo muito ele, então eu vou ficar nessa relação que tá uma bosta porque eu amo, né? Então, eu não acho que o amor é tudo numa relação. O amor, ele pode se transformar em outras coisas, tá bom? Sim. Dependendo do que aconteça aí pra você. Mas eu acho que o que segura uma relação é uma boa comunicação. E essa é a parte mais difícil. Principalmente se você é uma pessoa cabeça dura como eu. Então... Ou teimosa como eu. Né? Então, quando você encontra uma outra pessoa que também é teimosa e cabeça dura, fica um pouco mais difícil. Mais importante é que você escute. Você aprenda a escutar, que é outro grande tabu que a gente não aprende. A gente não aprende a escutar. Não, a gente não aprende a escutar mesmo. Né? A gente aprende a falar. A falar o que você pode ver nas redes sociais, a pessoa vai, fala o que quer, né? Eu tenho muita dificuldade de escutar. Sim, todos nós temos, né? Muita. Porque a gente não é criado para isso, né? A gente é criado só para colocar o output, né? Só para jogar pro mundo. Mas nunca para receber dele. Adoro dar palpite. A gente só consegue escutar quando você tá em momentos de aula, ou quando você, sabe, você tá tendo aula lá, e aí você admira alguém tá ensinando, né? Alguém tá te ensinando, só que a gente consegue escutar. Né? E olhe lá, né? E olhe lá, às vezes a gente tá viajando, né? Agora, numa relação é muito importante essa escuta para que você possa falar também, para que você possa entender também. E também é muito importante a fala. Isso em equilíbrio é a comunicação saudável, e eu acho que isso que é o que sustenta e faz com que essa relação ela evolua e se mantenha, né, numa manutenção aí diária, que é outra coisa muito importante, né? E vamos falar sobre relacionamento à distância, porque tanto eu quanto você já vivemos relações à distância. Gente, não sei porque eu adoro uma relação à distância. É sério. Mesmo quando a pessoa me avizinha, eu tava namorando a pessoa, é a distância. Eu não sei o que me acontece. Alguma coisa tem aí. Tenho coisas no meu mapa que mostram isso. Mas eu acho que é muito importante para fortalecer uma relação essa distância, sabia? Eu acho. Só fazendo um parêntese, se vocês quiserem saber mais assuntos sobre... A gente vai falar, e cada vez mais, porque a gente gosta. Eu não sou muito entendedora, mas adoro astrologia. Comenta aí que a gente tem colegas, amigos e tal, e a gente pode trazer uma pessoa, ou nem que seja virtualmente, alguém para falar sobre que entende mais. Aí, quem sabe, vocês mandem algumas informações, datas, pra gente saber mais ou menos quem você é, com essa... Sei lá, a gente pode fazer um bem bolado aí, né? Porque a gente também tem duas vertentes. Mas voltando ao nosso assunto do relacionamento à distância, eu nunca imaginei, eu nunca esperei viver um relacionamento à distância, mas aconteceu na minha vida. E como já era um relacionamento que já vinha em andamento, né? Não foi aquela coisa que eu conheci online. E eu já conheci uma pessoa online, mas não virou namoro nem nada. Virou, assim, um casinho. Mas o relacionamento, quando ele já tá andando e ele vira a distância, eu acho que pode ser mais fácil. Eu não sei, tá? Mas é que é a minha experiência. E eu só sustentei também porque existia um propósito comum. Eu não sei se eu sustentaria esse relacionamento. Eu me lembrei de uma coisa. Que mais no passado ainda, eu acho que eu tive um namoro que virou à distância, mas não deu porque não tinha propósito. Tá. Agora eu lembrei. Porque justamente isso. O ômega 3 fez efeito ali. A gente... eu acho que eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu preciso... E eu era muito mais de planejar, né? Então tinha que ter um motivo. Tinha que ter pra onde vai isso aqui. Se eu não sei pra onde vai e me dá aflição, eu fico com ansiedade, eu já não sei o que eu tô fazendo ali, aí eu piro. Mas eu acho que isso é uma outra característica de uma relação saudável, assim, você ter objetivos em comum. Não ficar vago, né? Eu sabia que eu queria estar com ele, e aquele momento ali, então, foi crucial na nossa relação. Na verdade, foi a melhor coisa que nos aconteceu naquele momento. Para nossa relação, foi o fato de
de nos distanciarmos. E isso durou 3 anos. Nossa. E durante 3 anos a gente se via basicamente uma vez por mês. E quando não era mais. Nesse período, foi muito libertador pra mim. Porque quando a gente tá no relacionamento há 3 anos, que eu tava há 3 anos já com ele, e aí houve esse rompimento, e durante esses 3 anos não teve... Não rompimento, né? Esse rompimento não, exato. Corrigindo, um distanciamento, né? É que sabe o que eu acho que eu falei rompimento? Porque foi tão significativo pra quem eu era antes disso, pra quem eu fui depois disso. Ele é um marco... Ele é um marco muito importante. Muito definidor de personalidade como dentro do relacionamento, de tudo. Porque nós vivemos 3 anos bem conturbados um pouco antes. E nessa prévia aí, nesse ano, na verdade, foram 3. Esse último ano foi muito conturbado. No momento da gente se confundir, sabe aquele momento em que 2 pessoas caminham para caminhos diferentes? Tipo, tá todo mundo ali junto, daqui a pouco um começa a andar para um lado, o outro começa a andar para o outro. Por quê? Fases da vida, trabalho. Aí vem aquelas diferenças que quando se começa um relacionamento, às vezes muito cedo, né? Não é cedo, ou na faculdade, o outro já no campo de trabalho. Começa a ter interesses e que pra mim o que era importante não era pra ele naquele momento. E aí entra uma coisa muito legal, que eu tenho o maior orgulho de falar hoje, é que eu tenho um relacionamento onde uma pessoa, ela fala não que eu quero ouvir. Nunca falou que eu quero ouvir, na verdade. Fala muito o que eu preciso escutar. E a opinião dele. Mesmo eu discordando. A gente tem que se respeitar. E naquele momento, eu não era prioridade na vida dele. E ele sempre deixou isso claro. Aquilo era prioridade. A vida dele, naquele momento profissional, era prioridade pra ele. E eu tava em segundo plano. E aí, tu vai falar isso pra uma outra pessoa. Nossa, aí na época... como que você deixa ele? Como você não... Ai, gente. Meu então, Deus, que insensibilidade! É porque a gente romantizou as relações. Por como tu tá com uma você pessoa... Você tem que ser prioridade sempre na vida da pessoa. Como tu tá com uma pessoa que não te bota em primeiro lugar? E doeu muito. Não vou dizer que não doeu. Que dói. Mas aí entrou meu amor grande demais. Eu digo que a gente tem um amor muito incrível mesmo. Que nos mantém juntos. Que eu pensei assim, nossa, deu aquela dorzinha. Mas eu gosto e eu preciso ficar porque eu não sei por quê. Foi a intuição. E a coisa foi indo. E aí quando houve essa proposta de eu tenho que trabalhar em tal lugar, estamos aqui, sentamos, conversamos e é agora que a gente sabe se a gente quer ficar junto ou se a gente tá por hábito, né? Por costume e tal. E aí houve esse afastamento. E aí eu voltei a me descobrir como eu, individual. Eu morava sozinha numa cidade e tal. Comecei a fazer atividades mais sozinhas. Com amigos para ocupar, e foi muito difícil os primeiros meses. A gente é extremamente dependente do outro. É que a gente se adapta muito ao que é confortável, né? Muito facilmente ao que é confortável. Eu era uma pessoa independente, sempre fui, estava dependente, me vi dependente emocionalmente, da presença, fisicamente. Meu final de semana era todo regrado, era exatamente o mesmo, todo. E de repente não tinha mais nada, como assim, eu não sei. Aí tu volta para o apoio familiar, aí quando tu vê que tu tá mais dentro de casa, resgatando aquele contato com os pais que não era tão comum, porque estava junto. E era um momento em que tinha final de semana para lidar com todo mundo, né? E eu dava prioridade para ele, então foi muito desafiador e ao mesmo tempo foi um momento de transformação. Por isso que eu acho que marcou tanto. E aí foram 3 anos que você teve essa transformação e teve que se adaptar e foi muito bom pra você. E aí depois, como foi a sensação de retornar pra uma relação próxima? Só que aí foi mais doido ainda, né? Porque esse retornar não era, né, de lá pra cá. Era eu saindo de tudo. De todo o seu conforto, de tudo que você construiu. Exatamente. Pra ir atrás da realização do nosso sonho. Então, foi uma etapa desafiadora também, mais uma vez, mas como é que eu vou dizer?
Chegou a me dar um calor, assim, me subiu uma energia agora aqui, lembrando, sabe, das sensações. Porque eu tive que largar tudo. Eu tive que largar o emprego, que eu estava recém-formada. Esses 3 anos também tinha uma condição, né? Eu estava fazendo a faculdade, então eu não ia sair de lá sem terminar, sem romper. Assim, jamais. E às vezes dava vontade, mas era uma coisa que estava fora. Então eu ia me formar. Outra positividade disso tudo, eu fazia 3 matérias por semestre, porque era o que eu podia pagar. Era o que meu pai me ajudava. Ele só podia ajudar isso e eu ia fazendo conforto. Estava no emprego mais ou menos, que eu adorava, mas pagava bem mais ou menos. E ele foi fazendo. Quando ele foi embora, eu entrei assim, não preciso me formar logo. Eu arranjei um outro emprego que eu não gostava tanto, mas que me pagava muito. Eu botei dinheiro, eu vendi brigadeiro, revolucionei, eu sobrevivia com o salário para fazer matéria a mais, para me formar o mais rápido possível, para a gente estar junto. Então, eu me movimentei, né? E aí eu tava trabalhando nessa época, nessa reta final, a gente já tava conversando. E eu, super empolgada, vou morar em outro lugar, em outro estado. Eu ia morar no Rio de Janeiro naquela época. E não sei o que. Quando chegou no Pega Pra Capar mesmo, tipo... E agora? Sim. Agora é a hora. E aí eu acho que eu vivi uns 3 meses oscilando. Eu queria muito, daqui a pouco eu dava medo. Sim. Queria muito e dava medo. E eu tive muita sorte de, nesse período, eu tive o apoio dos meus pais. Não é sempre que os pais apoiam e não foi o tempo todo, não foi mútuo durante todo o meu relacionamento. Tem os problemas que pai, todo mundo tem. E que acha, né? Nossa, mas imagina. Quem é que tu conhece hoje, Ivan, que larga tudo pra ir atrás de uma outra pessoa? Não, exato, eu falo pra ti, eu tô dizendo assim, fora a gente, né? Sim, são poucas são poucas pessoas. E o pior é ouvir o julgamento. Mas tu vai largar tudo pra ir atrás? Mas vai viver do quê? Sim. Mas vai viver dependente? Você sabe que quando eu fiz isso, eu não tive julgamentos porque eu preparei muito bem, né? Então... A gente tá com 2 pessoas bem opostas aqui. Então, taurina com ascendente Libra, lua em Câncer, extremamente emocional, venusiana e tudo mais. E eu sou capricorniano com ascendente em Virgem, lua em Aquário. Chato, então, velho. Chato, velho. E tem que fazer tudo planejador certinho e tudo mais, né? E sou mesmo, eu sou chato, velho, justamente para não ter que ouvir esse tipo de julgamento. Porque você pode me criticar, você pode me falar, mas tem que ter, né, coisas... Embasamento, tem que ter uma praticidade ali. Então tá bom, o que eu faço então? Me dá ideias. Então, quando eu vim pra cá onde estamos agora, que é Araçatuba / Birigui, também larguei tudo pra vir atrás do meu namorado, que trabalha aqui, que tá aqui, enfim. A gente até então namorou à distância por 1 ano e meio, ou 2... E a furadeira. Gente, a gente tá com um problema. A gente resolveu gravar mesmo assim. Tá bom. Porque a gente é persistente, entendeu? Nisso então, a gente tem em comum. Temos muitas coisas em comum. Mas os mapas são meio opostos. Mas então, até perdi. A furadeira parou. Então vamos lá. Então eu vim, larguei tudo, deixei tudo certinho e vim com a fé e a coragem, né? Tive críticas? Tive, mas não me importou, porque eu tava seguindo um plano, tava seguindo meu coração, né? E queria ter essa experiência. Pra mim foi realizador porque foi, além de eu ter me emancipado, né, da minha mãe e tal, porque até então eu morava na casa da minha mãe, enfim. Apesar dela já não me pagar nada pra mim há muito tempo, financeiramente estava emancipado, mas não estava, né, ter a minha própria casa, montar minhas coisas, ter uma relação com alguém que eu amo e, enfim, ter meus bichos, Sim. sabe? Eu acho que tu tinha até uma vida um pouco mais estruturada afetivamente lá do que eu, porque eu vivia um pouco na espera, assim. Sim. Eu já sabia, foi 3 anos, né? Então foram bastante tempo, assim, pensando. O meu lar, meu apartamento, quando eu vivia em Porto Alegre, sozinha, não dividia, ele nunca foi o meu lar. Sim. Nunca foi a minha casa, sabe? Sim.
eu sempre sabia que aquilo ia terminar, uma hora ia romper. Isso que tu falou de preparar, eu acho que eu também acabei, foi o meu ponto forte. Que por mais que eu tinha esses medos, esses medinhos, assim, me fizeram eu me planejar um pouco mais. Sim. Eu acho que eu só comecei um pouco tardio, porque foi quando eu acho que eu não acreditava que aquilo ia acontecer de fato. E eu sou aquela pessoa que botava, hoje eu não boto mais, que eu aprendi muito, mas eu botava muita expectativa no outro e essa responsabilidade no outro, que eu esperei ele firmar o negócio, tipo, não, agora tá bom, agora eu peguei o apartamento, aí eu falei, então agora ele quer casar comigo mesmo. Sim. Tipo, ele sempre quis antes, mas eu não tinha colocado essa fé. Sim. Eu acho que essa coisa é legal falar também de colocar a expectativa no outro. Isso eu acho que é intrínseco, isso vai acontecer se você está se relacionando de qual forma que é. A gente acaba criando expectativas e acaba transferindo para o outro. Porque, apesar de não dever ser assim, a gente tende muito a fazer as nossas escolhas em cima das escolhas do outro. E se dá errado, aí a gente transfere pro outro e se vitimiza, né? Geralmente é isso que acontece. Porque, eu era a rainha. Então, eu já fiz muito isso também. Só que aí você tem que você aprende com as quedas, né? A falar, não, eu escolhi, eu assumi essa responsabilidade. Eu escolho, né? Então eu vou assumir as quedas também. E assim que você se reergue, certo? Aqui a gente também está falando de experiências que a gente teve tempo, a gente teve apoio para pensar, para avaliar e tudo mais. Não foi rompantes, não foi algo rápido, né? Mas tem casos de serem coisas, né, esdrúxulas, assim, tipo, de repente aconteceu. E funciona. E funciona também. E dá super certo. E as pessoas, eu conheço gente que tá casada até hoje, e foi assim. Tem casos de pessoas, tipo, ficou noivo 10 anos, aí separou, em um mês conheceu alguém, naquele mesmo ano já estava casado com esse noivo. Conheço pessoa que eu não posso falar muito, porque senão vai saber quem é, mas que aconteceu isso. Eu conheço alguns casos assim também, eu acho incrível. Eu acho assim... Por isso que aquela coisa de, ele é o homem da minha vida, é minha alma gêmea. Gente, não existe. Então, agora eu vou fazer uma defesa. A questão da alma gêmea. Tá. O amor romântico, porque eu acredito só um pouquinho nele. Só um pouquinho, no amor românticozinho. Mas sem ilusão, né? O que eu acho que, assim, esses dias eu expliquei para uma amiga que também não acreditava nessa questão de alma gêmea. Eu acho que a alma gêmea, ela é uma pessoa que a gente encontra nessa vida, mas não tão romanticamente falando, pra ficar perfeito uma metade com a outra metade, enfim, etc. Mas que a gente precisa aprender, viver, amar ela acima de qualquer coisa, estar junto. E eu acho que essa alma gêmea pode ser um filho, Sim. Pode ser um homem, um amor, pode ser um amigo, pode ser uma mulher, enfim, com né, o seu companheiro, o casal, seja ele como for, o formato que for, mas principalmente aquela pessoa com quem tu tá vivendo uma relação de afetividade em que tu desprende, precisa amar aquela pessoa, né? Uhum. Então, eu acho que é aquele olhar que silencioso, muitas vezes não sabe o que o outro está pensando. Sim. Que às vezes não tem tanto diálogo, mas que existe uma cumplicidade muito grande. Porque eu, às vezes, me coloco muito assim, será que eu estou vivendo um relacionamento muito bom? Porque a gente fala muito pouco na minha casa. E na casa dos meus pais tinha uma comunicação muito assídua, muito forte, existia uma cumplicidade muito... Mas aquilo que a gente falou da comunicação ser importante. Não é a quantidade, Exato. É a qualidade. Então é o ponto de vista, porque dizem, né, que a gente, quanto mais se conversam, mais se afinam, mais ficam juntos e tal. Mas eu considero a minha relação super sadia. Claro que a gente ainda tem problemas de comunicação, a gente precisa... Eu não tenho nenhum, né? Dá pra ver. Eu não tenho problema nenhum de comunicação. O único problema que eu tenho é falar demais casado com uma pessoa que fala de menos. Mas sobrevive. Vocês conseguem se adaptar? Muito, muito. Porque eu também me adaptei muito a esse método. Porque o teu marido, ele tem essa coisa da escuta muito boa. Exato. E ele desliga, né?
Ah, então, aí não pode. Ah, ele desliga, né? Óbvio que ele desliga. Mas Muita coisa. às vezes a gente desliga, sim. Ele Mas pode desliga. ser. Mas assim, a minha versão... Se ele for escutar tudo que eu falo, Ivan, não vai. Não, a Thaís é aquela pessoa que manda áudio, ela, e manda tipo 6 minutos e tipo conta tudo. 6 minutos é o básico. Adoro, eu adoro. Então, mas essa questão da alma gêmea, por que eu não acredito no termo alma gêmea? Porque esse é um termo romantizado, né? Então, tipo, nossa, sei lá, você vai no tarólogo, o tarólogo fala assim, quando você tá com a sua alma gêmea. Já sim, mas aí se vai pensar nas características, não bate. Concordo plenamente. Essa alma gêmea é alguém... você pode ser uma alma gêmea, por exemplo. Porque as pessoas, elas estão conectadas nesse fio do universo, né? Eu dizia que eu e o Roger Ribeiro, tá nos ouvindo, eu espero, né? Um dia ele vai estar aqui como convidado, eu dizia que eu e o Roger, a gente era uma gêmea. Então. E o Roger é gay. Então, não necessariamente precisa ser uma relação amorosa. Ninguém entra na vida de ninguém por acaso. A gente já falou no piloto sobre o acaso, né? Não existe. Sinais, as coincidências não existem. E ninguém sai na vida de ninguém por acaso. As pessoas entram na nossa vida porque tem que entrar e saem da nossa vida porque tem que sair. E aí, às vezes, a gente fica nessa coisa de alma gêmea que tem que ser pra sempre, né? Porque é algo que é pra sempre. Cara, que responsabilidade é essa que você está se colocando de estar pra sempre com essa pessoa que vai mudar durante toda essa jornada, vai mudar de vida, vai fazer outras escolhas, né? E aí você vai ficar sofrendo e vai parar a sua vida porque você tem essa alma gêmea? Bom, eu não gosto do termo alma gêmea e eu mudei. Eu não ouvi mais ninguém falando sobre isso, também não quero falar que fui eu que inventei, tá? Mas eu gosto de falar alma kármica. Por quê? Muitas vezes a gente acaba se relacionando com as pessoas e para cumprir karmas, seja ele quais níveis forem, negativos ou positivos, enfim. Sim. E uma vez me disseram que a pessoa, você paga o karma ali imediatamente que você conhece a pessoa. E aí a escolha sua, é teu livre-arbítrio continuar aquilo ou não. Ao continuar, você vai gerar novos karmas e vai viver coisas que você não precisava ter vivido. Era só ali naquele momento que você conheceu a pessoa para entender, né? Então, eu não gosto de usar o alma gêmea porque geralmente a alma gêmea vem tudo torto. Os casos que eu conheço que encontram almas gêmeas, porque são aquelas pessoas que você olha, você já sabe a resposta, você sente algo diferente, você tem um amor... Eu acho que não é saudável, porque você sofre isso por experiência própria, tá? Você sofre de uma forma que não é preciso para você aprender e a furadeira. Pausa pra furadeira do vizinho. Então, não é preciso você sofrer da forma que uma alma gêmea, quando entra na sua vida, faz você sofrer. Então, desde quando... Amor não é pra sofrer, gente. Amor é pra libertar. Amor é pra você aprender a também se amar e amar o próximo, né? Então, gente, quando falam da questão de alma gêmea, beleza, parabéns. Mas, tipo, você tá preparado pra vivenciar todos os altos e baixos que uma relação como essa pode trazer? Então, eu lindo acho. quando você equilibra, você tá na mesma página, mas geralmente a gente nunca tá na mesma página. Eu acho que eu vivi. O Ivan sabe um pouco mais, a gente não vai entrar, né? Pra gente não se expor muito. Já basta que a gente tá se expondo. Já basta que a gente tá se expondo. Mas o Ivan sabe o tempo que ele joga tarô pra mim, eu já tenho um bom tempo, e ele vem acompanhando, e nem é uma coisa que a gente joga, né? Nesse sentido a gente acaba aparecendo, mas que o meu caso é amor de alma gêmea, né? Porque eu vivi os altos e baixos de aprendizado, e eu não posso dizer por ele, mas eu posso dizer por mim, acredito que também tenha sido por ele, pela evolução que ele vem mostrando também, e o quanto... E aí é que tá. É um desafio, você tem que estar preparado pra viver isso, porque não é bom. E o amor, eu concordo que a gente tem que ser feliz nele, mas determinadas coisas acontecem justamente para que se não for daquele jeito, a gente não vai evoluir. Não vai evoluir, não vai aprender, não vai passar no teste. Isso. Eu vejo como alguns problemas que acontecem na nossa vida, isso de forma geral, como esses desafios, esses testes, para falar assim, você tá pronto para passar para a próxima fase da sua vida?
Então, tipo, eu acho muito interessante essa Porque também. eu sou muito grata por eu ter sido colocada a teste com a pessoa que foi colocada pra mim. Então, assim, é desafiador, é bem dolorido, muitas vezes. E Mas geralmente isso acontece quando você não tá preparado. Esse tipo de pessoa aparece quando você tá, tipo, mais na merda, porque sabe? quando a gente tem um ponto de vista... Uma coisa assim... Só pra também a gente entrar agora, eu acho que dá pra gente até concluir esse nosso papo de relacionamento. Quando a gente entra nesse processo de evolução, a gente tá num estágio em que a gente responsabiliza o outro, né? Então o outro não me dá atenção, o outro é frio, o outro não fala o que eu quero, o outro não, o outro. E aí, se essa pessoa é essa alma gêmea que te faz evoluir nesse sentido... Aquilo vai batendo tanto, porque ou você separa, ou rompe aquilo, ou começa a entender que será que é o outro ou sou eu? E aí tu começa a olhar pra dentro de si. E o momento em que tu consegue se mudar... Essa frase tá errada, porque eu misturo tudo. O meu tu com você. Quando você consegue se mudar, eu acredito que energeticamente a gente muda o outro. E aí o outro, a gente para de brigar. Eu sou uma pessoa... Eu tenho... Agora eu acho que eu descobri, eu acho que é Marte em Áries. Eu acho que é isso, não sei. Eu compro uma treta. Eu tenho Marte em Áries também. Eu compro treta, direto. E assim, é muito fácil culpar o outro ali. Depois que eu comecei a assumir que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida... No início, quando eu falava isso, parece automaticamente, pronto, se fez de vítima. Que ela agora vai dizer que... Não, agora eu tô falando sério. Eu sou responsável mesmo. Desculpa aí. Tipo, eu não gosto desse comportamento, mas fui eu que permiti que esse comportamento acontecesse. Você sabe que agora, nas questões da minha relação, né? Tem toda a fase da adaptação, tem toda a fase da frustração, porque você cria uma expectativa, você vai morar junto com a pessoa, você cria uma expectativa, você está acostumado a uma relação à distância, seja ela como as que a gente viveu, tipo se vê uma vez por mês, ou às vezes até mais tempo, né? Ou mesmo quando você namora a pessoa, teu vizinho, você convive com ele diariamente, mas quando você mora com a pessoa, você tem situações ali que... Peculiares, né? Que todo mundo vive e a gente tem que se adaptar, mas ninguém fala pra gente que é assim, tá? É só na pele mesmo que você sabe como que funciona. E agora eu tô muito na fase do entender também alguns defeitos meus, que eu sei que como eu já disse, sou capricorniano, com ascendente em virgem, lua em aquário. E mais uma informação aqui muito importante, que é o meu Marte em Áries também, eu não deixo barato, entendeu? Eu vou pra briga, entendeu? Tipo, você acha... E aí eu acho que eu sempre tenho a razão. Mas não existe. Não existe isso. É que, na verdade, coitado de quem convive com quem tem Marte em Áries. Eu também acho. Eu acho, mas já sabia também. Agora já tá tarde demais. Já tá tarde. Palhaçada. Mas, assim, é importante a escuta, porque eu também tenho uma relação a qual eu falo muito e... O outro fala pouquíssimo, então o que não é ruim, mas a gente se adapta ali. Mas na hora de falar, o pouco que fala, que esse outro fala, é muito importante ouvir. E aí estou aprendendo a entender esses defeitos que foram apontados, que são defeitos, eu conheço eles, sei como eu sou, e para me readaptar a esse movimento, porque uma hora vai acabar. Se eu ficar cabeça dura... dali batendo na certeza... Eu sou teimosa demais e eu também tô aprendendo isso a duras penas, porque eu sou muito reativa. Mas a terapia tem me ajudado há um tempo. Gente, façam terapia. Façam, sempre. É muito importante. E bebam água. Bom, agora, pra gente encerrar, né, o nosso blocozinho de relacionamentos, nosso assunto principal do podcast, a gente vai pro bloco 3... Sim. Onde a gente vai responder as perguntinhas que a galerinha mandou pro Ivan Tarô. Ontem perguntei pros meus seguidores lá no Instagram para me mandarem perguntas pra gente responder aqui.
recebemos perguntas muito, muito interessantes. A gente selecionou algumas. Dá pra gente responder com o tarô, mas dá pra responder também no dia a dia ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? A gente não vai falar nomes dessa vez, tá bom? Se você mandou, dá uma olhada. A gente vai falar a pergunta mais literal, porque se você mandou, você vai saber, quem é, tá? Mas assim, a gente não vai falar nomes porque não são perguntas... eu vou ter um ex, vou voltar com tal pessoa e tal. São perguntas mais gerais. A gente selecionou essas perguntas porque são coisas muito importantes. E aí vamos ver o que o tarô fala a respeito disso. Vou abrir caminho aqui pra gente... A gente selecionou 3 perguntas, porque a gente não quer fazer um podcast de 3 horas. Queria, sim. Queria, mas a gente sabe que ninguém vai escutar, né? Mas a gente vai fazer... essas perguntas vão voltar. Então não é... Porque ontem foi de relacionamento, o Iva perguntou de ontem, hoje a gente falou de relacionamento, que elas vão morrer aqui. Tá, a gente vai retomar e vai sempre pipocar. Independente do tema que a gente falar, a gente vai voltar e o Iva vai fazer a tiragem, né? Pra tentar responder todo mundo. Exato. Né? Então vamos lá. Como não enviar energias negativas para um relacionamento? Muito bem. Então, eu acho que a gente falou bastante sobre isso também. Eu acho que sim. Não sei se a gente responde essa pergunta na nossa fala até aqui, mas a gente falou da forma das adaptações e tudo mais, mas vamos ver o que o tarô nos diz aqui. É o conselho do tarô mitológico aí, para não enviar energias negativas para um relacionamento. Nesse sentido, de repente, a gente pode pensar... Enviar... Por que você estaria com uma energia negativa? Exato. O que é que faz a gente gerar energia negativa, né? Eu acho que essa é a pergunta. Tá. Sim. Olha que interessante. Então, a gente tem aqui o 5 de copas, né? É uma carta que tem aparecido muito nas minhas tiragens, assim, né? O 5 de copas é uma carta que fala sobre as desilusões. Então, ela já por si traz uma energia negativa, né? Então, como não levar energias negativas? Ao se sentir frustrado, né, com a vida, com qualquer ideia, em qualquer área da sua vida, esse 5 de copas, ele trabalha como um veneno, né? Ele é o alimento daquilo que faz mal. Discórdia, no caso, né? Que te faz mal, né? Que te frustra, que te desilude, né? É quando a gente sabe de uma verdade e essa verdade ela é frustrante, ela é uma verdade que que você não consegue entender. Então, como o 5 de copas ele é um veneno, o veneno ele é a dose, né? Tudo depende da dose desse veneno, para você se matar ou para você se curar. Afinal de contas, remédio também são venenos. Deixa eu fazer uma analogia, vamos ver se pode caber com alguma coisa que o pessoal pode estar pensando sobre isso. Se eu tenho um relacionamento em que eu tô namorando e eu quero casar com essa pessoa e tal, mas meu relacionamento é super bom, é ótimo, a gente se entende muito. E o outro finge que não escuta quando eu falo em casamento. Finge que não, sabe? E aí eu fico assim, ele não quer casar comigo, ele não quer se comprometer comigo. Mas na verdade, pra ele tá tudo bem, tá tudo certo, ele tá de boa. E pra ele poderia ter ficado assim, até pode casar, viver junto e tal, mas ele não gosta da formalidade, da situação. E aí a gente começa a nutrir essa coisa de tipo assim, não, na verdade ele não gosta de mim, ele não quer ficar comigo, ele não me ama. Pessoa, isso. Né? A gente acaba criando umas caraminholas na nossa cabeça, né? E que eu acho que esse 5 de copas ele traduz muito bem essa energia negativa, né? E como não trazer essa energia para cá, para dentro de uma relação? Aí a resposta vem com o 6 de paus, né? E com o 3 de ouros. A carta do 6 de paus, que está aqui, é uma carta que vai trazer muito essa questão da celebração das vitórias, né? Então, sim, a gente se frustra, é normal, a gente precisa se frustrar para aprender e para sair desse círculo vicioso, né? E como não levar isso para uma relação? Eu acho importante levar. Independente, levar as suas frustrações, né? O outro que está lá com você, numa relação, ele está ali também para te ajudar,
para te aconselhar, para te guiar, enfim, Sim. né? A gente é humano, você não vai levar, né? É uma parceria, né? E essa questão dessa parceria é muito importante, porque o Seis de Paus, ele fala dessa questão de como vencer em conjunto, como obter vitória em conjunto e como celebrar a vida em conjunto, Sim. né? É uma carta que fala sobre lealdade também, tá bom? Então, por isso que eu acho que é importante trazer as frustrações para trabalhar juntos. E o trabalho em conjunto vem com o 3 de ouros, né? É uma relação que vai trazer esse... opa! Furadeira. Então, é uma relação que precisa ser construída, como todas as relações, a 4 mãos, né? São Sim. 4 mãos, 2 corações, enfim, né? Precisa ser construído em conjunto. Às vezes, essas 2 mãos trabalham um pouquinho mais pesado que as outras 2. Sim. Às vezes vai ter 3 mãos só ali, né? Né? Só que aí eu levo, eu sou positiva nesse sentido. Às vezes o outro não tá muito preparado. Uhum. E aí, insiste, tenta. Vai até onde você Desde acha que confortável. vocês consigam celebrar as coisas Isso. boas Isso. e as pequenas vitórias, eu acho que é uma forma de você não levar essa energia negativa para a relação. Então, é tudo na questão da dose mesmo, né? A dose do veneno. E até onde tá leve pra você, né? Exatamente. Aqui a gente vai falar muito, não vai falar de uma leveza, mas a gente vai falar de um trabalho em conjunto, né? E a importância de se trabalhar em conjunto para entender essas frustrações e superar, né, essa energia negativa. Tá bom. Vamos pra próxima? Próxima. Como não criar paranoias. Opa! Tem a ver, né? Tem a ver, tem a ver. A gente fala das paranoias ali da... Caraminholas na cabeça. Como não criar paranoias? Você tem que confiar muito no seu taco, eu acho. Ah, amigo, sei lá. Eu acho que é só no meu caso, só na próxima encarnação. Ou olhe lá. Assim, eu acho que é natural a gente Brincadeira. criar paranoias, assim. Principalmente porque a gente romantiza muito as relações. Eu acho que quando a gente... agora falando sério, né? Quando a gente para de criar essa expectativa excessiva em cima do outro e começa a agir mais entendendo o outro, né? Julgando menos o outro, a gente acaba um pouco com essas paranoias. Eu sinto que depois que eu me libertei desse fato de olhar para o meu parceiro como uma pessoa que sente como eu, tão vulnerável quanto eu, mas tem a forma de manifestação das ações diferentes da minha, eu comecei a diminuir todas as minhas paranoias com relação a tudo. Claro que ciúme é outra, eu acho que é outro tópico. Assunto, outro... Paranoia, né? eu acho que é essa coisa de... aquilo que a gente falou, né? Eu acho que ele tá me traindo, se ele não tá querendo fazer tal coisa comigo é porque ele tá com outra pessoa, né? É a gente criar uma autossabotagem mental, né? E aí isso também é uma forma de você levar a uma energia negativa para sua relação, né? Mas vamos ver o que o tarot fala aqui. 9 de ouros com as de copas e o 7 de copas. Como que é a pergunta? Como não criar paranoias? Isso. Então, assim, primeiro, a questão do confiar no teu taco é muito importante, né? O 9 de ouros é uma carta que fala sobre ganhos, né? O que você ganha com as suas paranoias? Fica a dúvida aí, né? Eu acho que você não ganha nada, né? Você precisa entender e ficar pé no chão, entender a tua materialidade, o que você tem materializado, né? As paranoias não estão materializadas, mas se essas paranoias vêm de um lugar materializado, se você tem como confirmar que essas paranoias, essas caraminholas na cabeça, suas ideias, a tua intuição, tem um motivo, aí beleza. Aí você... Faz sentido. Né? Aí você pode confiar melhor nessas paranoias aí, não é tanta coisa da tua cabeça, não. Né? Se você não clicou aqui, viu o nosso piloto, a gente fala dos sinais, a gente fala sobre intuição. Isso. Da tua intuição e tudo mais. Então tem muito a ver esse assunto também. Então, primeiro, o que você ganha com essas paranoias? Essas paranoias, elas vêm de um lugar concreto? Você tem uma experiência a respeito disso? Você tem provas para ter essas paranoias?
Pensa aí. Se tiver... Ou tá só pirando sozinha, ou né? só tá pirando sozinha. Aqui, Louca. eu não sei se tá pirando só sozinha, não. Tá bom? A gente tem o As de Copas aqui, representando essa questão também das paranoias, né? É muito difícil você não criar paranoias, porque a tua intuição é muito forte, me parece. No caso, esse jogo aqui agora que o Ivan fez, pessoa... ele tá bem focado, diferente do outro que ela é mais aberto. Mais aberto, Esse tá bem focado na pessoa que respondeu que perguntou, né? Então, assim, você tá com uma intuição muito boa, né? Então, é muito importante você ouvi-la. Agora, mais importante ainda, é você ter esse amor próprio aí também em dia. Porque se você tá com uma intuição em dia, tá pensando coisas e tem uma questão concreta aí para trabalhar também, cadê esse amor próprio, né? Então, trabalhar isso é muito importante, né? Porque se você tá criando paranoias direto e a ponto de desconfiar dos seus pensamentos e de se auto-sabotar. Nossa, é difícil. É bem difícil. Então, finaliza com um 7 de copas aqui. Você precisa fazer uma escolha. Ou você acredita em você, na sua intuição, ou você acredita na verdade do outro, né? E se essa verdade que tá no outro, né, que o outro tá te contando e tudo mais, você confia, mas mesmo assim essa intuição ela tá batendo, né? É bom checar, é bom averiguar, porque você encontra provas de que você não tá louca e que, enfim. Ouça a sua intuição, gata, porque tá assim, muito na sua frente, sabe? Das coisas que estão acontecendo, tá bom? Bom, vamos para mais uma e última perguntinha. Foi forte essa, não foi? Eu fiquei sem palavras. Não vou falar nada. Deixa as cartas sabem mais que a gente, certo? Tem novidade vindo para a minha vida sentimental? Novo relacionamento? Gratidão, Ivanzito. Me dá pergunta bonitinha. Eu tirei o print lá dos meus stories com a cara assim. Então vamos lá. Tem novidades vindo para essa pessoa que perguntou na vida sentimental dela. Novo relacionamento. A pessoa tá querendo... Só fazendo um adendo, hoje eu ouvi... Eu já ouvi um podcast também que se chama Bem Bruxonas. Indicação. Muito legal, fala de astrologia, para quem curte, é sensacional. E aí eles estavam falando que agora no mês de setembro, tem uma lua aí, eu tenho memória de Dory. O ômega 3 bateu ali, aí já... Isso. Aí já voltou. Volta. Que a gente vai começar a procurar conexões mais densas agora, na lua que tá em algum planeta, vai estar entrando aí, nessa lua aí. Eu acho que é em Aquário que tá. Não sei. Ela falou lá que, tipo, a gente tá começando a gente vai começar a querer mais um aconchego de um relacionamento mais do que essa curtição, Tinder, vida louca, sabe? Tipo, a gente fez isso agora há pouco tempo, tava todo mundo em festa em agosto, em setembro a gente ia procurar um resgatezinho. Eu não tava em festa, não. Eu também não, mas tudo bem, né? Assim, eu acho que essa questão da interferência que os planetas fazem na nossa vida, né, da astrologia e tudo mais, ela funciona super, assim, ela fala muito sobre todos esses padrões também que ocorrem no nosso dia a dia, né? Agora, essa pergunta que se tem novidade pra você, se vai vir um novo relacionamento, abrir aqui as cartas, Jogo bonito, Jogão quente. Jogo quente. Então vamos lá. Você é essa rainha de paus, né? Que tá na caça. E a furadeira também está na caça. Vamos esperar. Momento congelado. Respirar só pra dar ansiedade pra pessoa que perguntou. Então olha só, você é essa rainha de paus. Eu tava tendo ontem uma cliente, eu falei que a rainha de paus é a melhor carta que existe. Entre as rainhas é a minha favorita, né? E ela traz uma energia de autoconfiança muito grande, né? Ela é uma mulher empoderada, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas ela é uma mulher empoderada, mulherão da porra que vai à caça. Tá? Bom, então ela você tem é essa mulher, né? Então assim, você tá com uma energia extremamente
volátil, né, e dinâmica do elemento fogo e pronta para ir à caça e buscar aquilo que você quer, aquilo que você está demandando para o universo, né? Então, assim, você está mandando isso e indo atrás. Então, as chances de você conseguir alguém são muito grandes. Quando a gente fala do outro, né, nessa questão, é o Pajem de Paus, que fala desse novo, né? Pode ser que seja alguém mais novo que você, né? Porque você é a rainha de paus. E o Pajem de Paus fala de alguém que é mais jovem, né? Uma alma mais jovem ou mesmo na questão de idade. Aqui a gente vai falar de alguém bem mais jovem, tá? Com muitos anos aí de juventude também, tá bom? Mas assim, é alguém que vem para transformar, porque o Pajem de Paus traz fogo de palha, né? Ele vem, queima, é uma paixão e tanto, que é o que você está pedindo. E para relação à carta do Sol. Melhor carta que essa não tem. E a gente fala aqui que vai te trazer bênçãos, iluminação, vai te trazer a verdade, vai te trazer uma nova visão sobre a sua vida. Então a resposta é sim, você vai encontrar alguém novo sim. E eu que te agradeço. Vai namorar e cafufar. Isso mesmo. Isso daqui é uma energia sexual muito forte, muito grande. Eu acho que você tem que aproveitar sim, tá bom? Aproveita, amiga. Pena que eu não sei o nome seu, mas ela sabe, ela tá mas sabendo. Você sabe, muito que bem. Gente, vocês têm todas as perguntas relacionadas a relacionamento, a qualquer outra parte, sobre qualquer outro assunto na vida, manda aqui pra gente. Manda pro @IvanTarô, Ivan Lopes Tarô, ou @ThaísaBach, MKT, também, porque a gente também vai falar e vai dar palpite também sobre o seu negócio, por exemplo. Eu sou uma consultora e uma especialista em marketing, trabalho com um pequeno empreendedor e essa junção também foi feita pra gente fazer esse mesh, esse bem bolado, porque eu tenho essa intuição, tenho toda essa questão mais mitológica dentro de mim, eu acho que é natural. E eu acredito que a gente possa juntar o que o seu negócio pode dizer, o tarô pode dizer sobre o seu negócio, como é o seu comportamento. Então, assim, seja da vida pessoal como a profissional, mandem pra gente. Tem um e-mail também que a gente vai deixar aqui, que é dizemquepodcast@gmail.com. Escrevam pra lá, contem um pouquinho mais das suas histórias, que aí quanto mais a gente souber, mais a gente vai conseguir ajudar. Às vezes a gente é um detalhezinho que o Ivan vem aqui, tira mais uma cartinha e já vem te complementa com mais precisão. Se eu devo abrir aquele negócio, a gente sabe que a gente está passando aí por momentos de inovação, muita novidade. Precisa ser criativo nessa fase, Precisa ser criativo. Né? Muita gente está com contenção de dinheiro, achando que a coisa vai acabar, e às vezes é uma grande ideia que pode fazer toda a diferença. Você acaba perdendo a oportunidade, né? Exato. Hoje a gente fala de relacionamento, porque ontem a gente fez uma enquete sobre relacionamento, mas a partir do nosso primeiro podcast, a gente está aberto para todos os questionamentos, a gente vai abrir para todas as perguntas e é óbvio que eu vou dar meus pitacos também. Vocês mandem qualquer dúvida que tenha relacionada ao marketing, ao negócio mesmo. Eu devo fazer isso, em que nicho eu devo colocar? E aí a gente faz o meu conselho com o tarô e aí tá uma junção perfeita para vocês colocarem a mão na massa e fazerem acontecer. Isso mesmo. E comentem aqui embaixo, principalmente você que foi lido aí a tua questão, manda mensagem lá pra mim, pra gente receber feedback, conta pra gente o que você achou. Isso também é muito importante. Mas tem mais um bloco, 3, que esse eu acho que pode ser um dos mais esperados. Previsão para quinzena. Com tarô também. Então, todo podcast que a gente fizer, a gente vai também abrir no final a previsão da quinzena. Isso mesmo. Então, a partir de hoje, dia 13 de novembro, não, nossa, calma. De setembro de 2019 até o dia 27. Provavelmente esse podcast vai estar no ar no final de semana. Hoje é uma sexta-feira. Sim. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai estar dentro desse prazo quinzenal, do dia 13 ao 27. Então vamos lá, vamos ver o que sai. Vou tirar 4 cartas aqui. Fazer minha jogada de praxe que vocês estão acostumados a ver lá no meu Instagram também. Atitude, ambiente,
base e resultado. Então vamos lá, gente. Interessa muito obrigada. É um jogo meio controverso aqui, mas é um jogo que é uma quinzena que a gente vai estar muito conectado às nossas vontades, aos nossos desejos e aos nossos impulsos, tá bom? Os impulsos, tanto internos quanto externos, vão ser coisas interessantes, vão trazer momentos de alegria, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, precisa fincar um pouco o pé no chão. A atitude para essa semana é um pajem de copas, que vai trazer muito essa questão do olhar para si mesmo. A gente falou sobre autoconfiança em algumas vezes aqui durante esse podcast, e essa é a energia da quinzena vai falar sobre isso, de buscar essa autoconsciência e esse amor próprio ao se olhar, né? Ao se entender, ao se gostar, tá bom? Gostar de si mesmo vai ser imprescindível para essa semana, para essa quinzena, tá bom? Ou seja, eu vou ter que parar de achar que eu tô gorda. Você tem que olhar pra você e gostar, entendeu? Tipo, ou se você não gostar da sua aparência, fazer alguma coisa pra isso, né? A ideia do cuidar de si mesmo é muito importante. O pajem de copas no tarô mitológico é uma carta que fala sobre... traz o mito de Narciso, né? Que fala do narcisismo e tudo mais. Ele se apaixona por si mesmo. Mas tudo tem um limite, né? O narcisismo é o egoísmo em excesso, né? É a pessoa gostar de si mesma acima de tudo e ninguém consegue acessar essa pessoa. Então tem que ter um limite, certo? O amor próprio é você gostar de si mesmo, se amar para poder amar o outro. E eu acho que isso finaliza também muito o que a gente conversou aqui, dos relacionamentos, né? Para você se relacionar com essa outra pessoa, você precisa se amar primeiro. Tem que estar completo, né? Que a gente falou no início. Né? O ambiente é o diabo. Por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados aí. O diabo traz o sex appeal, né? Traz um prazer, um tesão, tudo aquilo que é proibido, né? O diabo fala muito da carne, da pele, né? Como o pajem de copas é esse amor próprio, e aí esse diabo também tá aqui, a gente vai falar que é importante a gente cuidar do nosso corpo, sim, durante essa quinzena. Então, é uma boa quinzena pra gente mudar de aparência, por exemplo. Se você quiser fazer um corte de cabelo, é bem legal, né? Legal. Mas o diabo no ambiente, ele é meio manipulativo, tá bom? Esse ambiente, ele não vem negativo, a gente precisa se proteger, tá bom? Tomar cuidado com críticas que vêm de fora, sabe? Aquilo que não é construtivo. Pega leve aí nos comentários. Pega leve, a gente já tá aí um tempão já falando e tal. Os nossos podcasts vão ser grandes, sim. Agora, o diabo, ele precisa ser equilibrado ali. Então, se você não estiver com a tua autoestima em dia, esse diabo vai te pegar. Com críticas, com manipulações, com traições, tá bom? Você pode se sentir traído por esse ambiente. Cuidado com as paranoias. Cuidado com as paranoias, cuidado com as promessas vazias, cuidado com as meia-verdades. Entende? Então, deixa a sua autoestima em dia para você olhar para esse ambiente e entender ele, né? E não ser afetado por ele, né? Mesmo porque a gente está falando de impulso. O diabo vai falar de um impulso irracional, né? Um impulso que é sexual, que é carnal, sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado com as tentações, principalmente se você está numa relação que não está muito legal. E aí esse diabo são as tentações aí também. Cuidado com vícios, cuidado com os escapes, né? Que esse ambiente pode te oferecer aí, tá bom? Então tá bom. A base é o pajem de ouros. A gente tem 2 pajens aqui, né? Esses 2 pajens conversam muito bem. Então, pé no chão. Você tá começando a plantar agora o teu cultivo aí, né? Você tá vendo os primeiros brotos saírem da terra, brotarem e tem fertilidade, tem prosperidade nascendo. Então você não vai perder por conta de uma noite, entende? Principalmente se a gente estiver falando sobre relacionamento, mas aqui a gente vai falar de qualquer área, né? Na área dos negócios, por exemplo, você não pode arriscar agora, entende? O arriscar pelo incerto
sendo que você tem uma base que está produzindo, que está prosperando, Sim. mesmo que pouco, mas você não pode largar isso. E segura que é só 15 dias. Às dá vezes uma é mais segurada. fácil, né? Mas assim, é difícil segurar, porque a finalização é um louco. Então assim, segura as tentações dessa semana. Vai ser aquela mega proposta que tu sempre sonhou e aí quando vai ver lá no final das contas se empolgou, perdeu algum investimento, alguma coisa. Pode ser isso também, mas me vem muito uma proposta irreal, assim, sabe? Que nem vai dar fruto, né? Confia em você, confia no que você está produzindo. O que vem de fora você fica pé atrás mesmo. Mas se você puder segurar essa quinzena, quando essa quinzena termina é um louco. Aí você pode se lançar. Porque você precisa pensar, você precisa maturar, né? Sim. Aqui a gente fala, tem 2 páginas, eles trazem muito essa questão da imaturidade. Do planejamento, né? O diabo também vai trazer imaturidade e o louco também. Então, se você não tiver maduro, com uma ideia madura, amadurecida, com o coração leve de que as coisas vão acontecer, você está fazendo no impulso. E aí esse impulso, ele é o teu calcanhar de Aquiles, tá bom? Então, se arrisca quando você tiver certeza onde você pode cair. Perfeito. Tá bom? Eu acho que é isso que essa semana, essa quinzena vai trazer pra gente aí. Tá É isso, gente. bom? Quem tá passando aí também, eu acho, por problemas de saúde, né? A gente sai um pouco do relacionamento, negócios, business. Quem tá procurando algumas respostas também, eu acho que é aquela coisa de... às vezes vem uma proposta muito milagrosa de algum, sei lá, um médico, né? Aquela... Sim. Eu falo... Sabe que é interessante esse jogo? Toma cuidado com os shortcuts, que é os atalhos. Toma cuidado com os Sim, atalhos. nossa, tem uma proposta, uma cura, ou vai visitar um médico que está procurando. Tem muita gente em busca de, às vezes, um sonho que não consegue, ou tá com um problema realmente de saúde, né? Que tem que ir atrás, tem que cuidar. E aí, vai, aquelas visitas, 2, 3 médicos, 4, aí aparece um com a fórmula mágica. Sim. Gente, não e existe às vezes não fórmula isso, mágica. né? Então é interessante. Segue teu caminho, você tá bem produtivo aí. É isso aí. E há 15 dias dá pra segurar, a gente aguarda logo as coisas. Na próxima a gente tira pra ver como vai melhorar. Sim. Tá bom? É com essa que a gente se despede. Mandem lá, dizem que podcast@gmail.com. Manda a sua história, a gente pode falar da palpite, a gente adora dar palpite alheio, mas os tarôs vão te dar mais precisão. Exatamente. Então, a gente fica por aqui, mais um podcast encerrado. É o nosso segundo de muitos que a gente vai gravar ainda. E fico feliz, mais uma vez, Eu também que a estou gente muito tá feliz que deu certo, mesmo com a furadeira, que foi a nossa convidada especial. Mas a gente promete. Enfim, a gente não promete nada, na verdade, porque a gente vai fazer acontecer de Como qualquer jeito. Como a gente disse, a gente põe a câmera pra funcionar e fala. E fala. Certo? Tá bom? Muito obrigado. A gente vê na próxima quinzena. E até lá. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar com todo mundo. Segue lá, gente. @ThaisSabac_MixTape, E Ivan Lopes Tarô. E coloca isso aí, todas as ideias e feedback.